pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do Turismo em Rede, o vídeo da primeira semana da nossa disciplina à distância, né? Disciplina de tópicos de business para o turismo. E essa primeira semana é uma semana um pouco mais introdutória, uma semana relativamente um pouco mais simples, porém não menos importante. A gente já começa a ter algumas atividades práticas relacionadas à criação de um negócio virtual, a compreensão daquilo que é necessário para a gente trabalhar com o mercado virtual. Obviamente são tópicos bastante iniciais, mas que são muito importantes para a gente chegar num ponto mais avançado ali, de como criar um bom website, de como estruturar um bom canal de relacionamento, de comércio aí pela internet para trabalhar com turismo, ok? Além dos slides da disciplina, eu vou dar uma passada na internet também só para mostrar para vocês onde esses slides vão estar, onde esse vídeo vai estar, né? Eu vou colocar todos esses materiais tanto no turismoemrede.net quanto no meu site, marcelomascarenhas.com. E, enfim, ao longo do vídeo eu vou mostrando para vocês algumas questões que eu acho que possam ajudar. Então, como eu falei, esses slides eles vão estar disponíveis para vocês, né? Vou deixar tanto para download, mas vocês podem ver pelo vídeo também, se quiser. Aí, logo de cara, tá os dois sites onde eu vou deixar o material. E só para lembrar também, meu nome é Marcelo Mascarenhas, sou professor do Cefet, né? Trabalho no curso de turismo da Unidade Petrópolis. Enfim, essa é a minha referência aí que ajuda a gente a se conhecer um pouco melhor. Queria começar só dando algumas dicas iniciais sobre como é que a gente pode fazer para ter um aproveitamento melhor da matéria, né? Então, primeiro de tudo sempre que vocês estiverem assistindo um vídeo, tentar fazer anotação, né? Só assistir ao vídeo em si ajuda, mas não resolve. Então, às vezes eu falo algumas coisas que não estão nos slides, se você puder anotar, pode ser em papel, pode ser num tablet, num smartphone, ou mesmo no computador, enfim, não importa. Mas faça suas anotações daquilo que eu vou dizendo. Outra coisa é investir seu tempo, especialmente nas atividades práticas, né? Apesar de ser um curso, de ser uma disciplina eletiva de um curso de graduação, a ideia é ser o mais prático possível, né? E por isso que toda aula eu vou passar algumas atividades práticas que é importante que vocês façam, tá? E depois, na próxima aula, eu sempre vou buscar um feedback sobre a realização dessas atividades. Ler os textos, né? Nessa primeira semana não tem texto, mas nas próximas eu vou passar alguns textos de suporte, textos de instituições que já trabalham com questão de business, tem um direcionamento educacional aí mais voltado para essa área de negócios, tem um bom diálogo aí com a área de tecnologia, enfim. Então, se possível, sempre leiam os textos, né? E outra, para fechar essas dicas, interajam sempre, né? Eu vou deixar espaços para que vocês possam interagir, para que vocês possam comentar, né? Então, acho que é uma oportunidade muito boa da gente se conhecer, profissionais diferentes, pessoas diferentes, estudantes, professores diferentes, né? Não necessariamente só da área de turismo, mas, enfim, acho que é uma forma muito interessante da gente fazer um networking aqui na rede, né? Então, acho que o curso, dentro do possível, ele também é uma oportunidade de aumentar a nossa rede de contatos. Então, uma introdução rapidinha, né? Acho que mais do que falar de turismo, especificamente, essa disciplina vai falar muito também de computadores e de internet, né? O turismo ele vai ser um assunto complementar, um assunto que vai tangenciar o conhecimento de computadores, especialmente conhecimento de internet. O turismo não é o foco principal, mas podemos dizer que essa disciplina ela tem 3 pilares, né? E esses 3 pilares seriam basicamente isso: turismo, internet e computadores. Em cima dessa lógica aí que a gente vai trabalhar o conhecimento de maior valor dessa matéria. Em toda aula eu vou apresentar novos conceitos, contextualizar um pouco disso que eu estou trazendo para vocês de conhecimento e colocar pelo menos uma atividade prática, né? Hoje não vai ser diferente, então essa dinâmica aí vocês vão acompanhar ao longo do vídeo, ao longo desses slides, ok? Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me procurar nos mais diferentes canais, né? Tem esses 2 sites, cada um desses 2 sites tem uma área de contato, onde vai ter meu e-mail, vai ter uma forma de conversar comigo,
tem área de comentários também, eu vou ser avisado quando algum de vocês comentar algo. Então, vocês têm bastante espaço para tirar suas dúvidas, para interagir, enfim. E no caso dos meus alunos do Cefet, especificamente, eles poderão tirar dúvida em encontros presenciais lá em Petrópolis. Se tiver alguma outra pessoa que esteja acompanhando esse curso e seja de Petrópolis, então alguém que esteja passando por Petrópolis, quiser agendar um dia para me encontrar lá no Cefet, vai ser um prazer receber vocês. Ok? Então, sem muita teoria, sem muito conceito teórico, mas vamos passar rapidamente aqui. O que a gente pode entender como e-business? Né? Sem pegar citação nem nada, eu vi, em cima de algumas ideias, algumas obras, a gente pode entender o seguinte: pode ser entendido como a realização de negócios pela internet. Né? Então, e-business basicamente a realização de negócios pela internet. Né? Uma coisa interessante é que trabalhar com e-business não entende trabalhar apenas com compra e venda. Né? Não envolve apenas relações de compra e venda. Né? Envolve a ideia de marketing, por exemplo, como um todo. Né? Então envolve divulgação, envolve criação de conceitos, relacionamento, né? Especificamente relacionamento. Hoje em dia isso é muito importante. Né? Então, como a internet funciona para desenvolver relacionamento entre profissionais, empresas e profissionais, empresas e empresas, enfim. Então o e-business ele compreende não só essas relações de compra e venda, mas também uma ideia mais ampla aí da realização de negócios que envolve muito mais coisas, né? Então, se a gente pensar que envolve todo o campo aí que se trabalha com marketing, acho que é mais interessante do que pensar que business está relacionado só à ideia de compra e venda. Em compensação, a gente tem um braço aí do e-business, que seria o e-commerce. E aí sim, o e-commerce está mais relacionado à ideia de comércio, né? Ou seja, a troca a venda, compra e venda de mercadorias, de produtos. No caso, sempre que eu falar produto, a gente vai entender como bem ou serviço. Tá? Não vou ficar diferenciando aqui não, mas vamos tratar produtos como sendo bens ou serviços. Né? E aqui, rapidamente, a gente pode dizer que existem algumas variações mais comuns de e-commerce, ou seja, de comércio virtual, e seriam essas 5 variações aqui. B2B, né? Business to business, ou seja, seria uma relação onde empresas, pessoa jurídica, né, fazem negócio com outras empresas, né, ou seja, negócio de empresa para empresa. B2C, que é Business to Consumer, negócios de empresas para consumidores. Esse talvez seja um dos maiores nichos aí que a gente tem na área de turismo até o momento, né? Assim, pensar num Airbnb, pensar em sites que estão atingindo milhões de consumidores finais aí, intermediando venda de passagens, locação de hospedagem, enfim. Então isso é uma oportunidade interessante. C2C, né? Consumer to consumer. A gente pode pensar que, de certo modo, um Airbnb, para quem não conhece, depois eu vou apresentar um pouco mais essas empresas, né? Mas o Airbnb, que eu falei aqui rapidinho, é um site onde ele ajuda a aproximar pessoas que querem alugar uma hospedagem e pessoas que querem hospedar viajantes, turistas, na sua própria casa. Então, se eu tiver um quarto disponível na minha casa e quiser alugar para um turista, eu posso fazer isso via Airbnb. Depois eu falo um pouco mais dessa empresa, mas enfim, não deixa de ser uma forma de e-commerce entre dois consumidores, né? Aquele consumidor que quer alugar uma hospedagem para ele dormir e aquela pessoa que tem uma casa, tem um cômodo vazio na casa e quer disponibilizar isso, né? Ou seja, acaba sendo também essa relação de consumidor vendendo para consumidor, né? No caso, tem uma empresa intermediando aí, mas é uma relação que se assemelha a essa ideia, né? Ou seja, relação de comércio entre consumidores com consumidores, né? Como um bazar também, o eBay é uma relação de consumidor com consumidor, né? Enfim. E outras duas que não são tão comuns assim, mas vale a pena destacar aqui, B2E, né? Business to Employ, ou seja, situações onde de comércio, onde a empresa vende para os seus empregados, ela desenvolve algum tipo de relação comercial aí com os seus empregados, né? Ou seja,
poderia ser a CVC tendo uma intranet exclusiva para os seus empregados, onde eles conseguem ter ofertas melhores, ou mesmo profissionais de uma rede de hotéis como a Accor, por exemplo, que tenham acesso a um serviço diferenciado, mais em conta, com algumas vantagens para eles, né? Então, ou seja, é uma empresa oferecendo serviços, trabalhando no comércio aí com os seus próprios empregados. E a última variação seria G2B ou G2C, né? Government to Business ou Government to Consumer. Seria a relação de governos, né? Governos através de suas presenças virtuais, né? Na relação com consumidores ou na relação com negócios, né? Ou seja, é todo tipo de relação de comércio, aí, de transação, de relação comercial que se desenvolve entre o governo e a empresa, ou então o governo e o consumidor final, nós, né? Mas tudo isso via internet, ok? Mas enfim, a gente não vai focar só no e-commerce, a gente vai falar do e-business de um modo geral, mas é bom saber, ok? Vamos lá então. Agora saindo um pouco dessa questão mais relacionada ao comércio em si, vamos começar a entrar um pouquinho no campo da informática. Vou entrar na ideia de um negócio chamado servidor, né? Não sei se alguém já ouviu falar, mas servidor ele nada mais é do que um computador que ele vai armazenar, receber, no caso, armazenar, processar também e distribuir informações trocadas em uma rede. Pode ser uma rede fechada, né? Uma rede dentro de um prédio, dentro de uma empresa, ou pode ser uma rede, no caso, a internet, que é uma rede global, uma rede mundial de computadores. E aí, no caso, a gente tem aquilo que se chama de servidor web, né? Já ouviu falar de serviços? Minhas fotos estão salvas na nuvem, né? Quando alguém fala que está salvo na nuvem, na verdade está querendo dizer que as suas fotos estão salvas em um servidor web, né? Ou seja, elas não estão no seu computador físico, no seu computador pessoal. Elas estão num computador que está longe de você, é um computador que está provavelmente a muitos e muitos quilômetros de distância, mas ele está conectado à internet e com a internet você acessa ele de qualquer lugar do mundo a qualquer hora, né? Você vai ter um login e senha de acesso e é como se você tivesse um HD virtual disponível para você, qualquer hora, em qualquer lugar. Só que para que alguém tenha esse HD virtual, é necessário que existam computadores em lugares, algum lugar, armazenando essa informação. Depois eu mostro para vocês algumas fotos do Google, por exemplo. O servidor do Google é muito legal, muito interessante, bonito de ver, né? Então vamos entender. Essa palavra a gente vai usar muito ao longo da disciplina, né? Servidor, né? Ou seja, você só cria um site se você tiver um servidor. É como se fosse um espaço que você aluga. Você não consegue subir uma casa se você não tiver um terreno. Você não consegue estruturar um site se você não tiver um servidor para hospedar esse site. Isso serve para um aplicativo também, ok? Então, para criar um site é necessário um servidor, né? O servidor ele vai te oferecer não só o espaço, né, a memória virtual para você alocar o seu site ali, mas também as vias para você trafegar com informação, ou seja, as vias para você mandar informação para esse servidor, para você receber informação também que você possa pedir, né? Então, por exemplo, quando você entra no Google e faz uma busca, sei lá, hotéis em Brasília. Na hora que o Google, quando você manda buscar essa palavra, esse conjunto de palavras, hotéis em Brasília, elas batem no servidor do Google, ele faz uma busca em tudo que ele tem de informação sobre isso, dentro daquilo que você solicitou, e depois ele joga de volta uma informação em cima daquilo que você pediu, né? Ou seja, é um tráfego de informação. Vai um pedido com informação, busca-se essa informação no servidor e ele manda a informação desejada de volta para o seu computador, né? Depois a gente vai ver um pouco melhor isso, mas aqui a gente começa a falar mais desse assunto. E quando eu falei de aluguel de um espaço, né? Se eu quiser alugar um servidor na internet para hospedar um site, normalmente a gente chama isso de host ou web host, né? É um tipo de serviço muito comum na internet, né? Existem empresas no Brasil, fora. Você pode hospedar seu site em qualquer lugar do mundo, né? Enfim, depois a gente fala um pouco disso. Os hackers usam muito bem isso também, né? Sites ilegais, eles
se hospedam da mesma forma que existem paraísos fiscais para contas ilícitas, aí, existem lugares também onde você tem às vezes mais facilidade para hospedar um site de conteúdo talvez não tão legal, não tão interessante, mas enfim, isso é outra história. Mas se eu quiser hospedar um site, eu tenho que ter um servidor, né? Se eu quiser criar um site, hospedá-lo, colocar na internet, eu tenho que hospedá-lo em um servidor, ou seja, eu vou precisar contratar um host ou um web host, né? Então ele faz isso, ele armazena, processa, recebe e manda as informações solicitadas. Isso serve não só para websites, mas também para aplicativos. Uma coisa interessante, quando a gente fala de... Aqui tem um desenho só para vocês entenderem como é que funciona, né? A internet nada mais é do que esse conjunto de ligações aí entre os computadores, tablets, celulares, enfim. Mas a internet não existiria se não tivessem os servidores aí para armazenar essas informações, né? Os servidores normalmente eles estão disponíveis aí praticamente 24 horas, né? Porque se você tira o servidor do ar, você não tem como acessar a informação. Existem formas diferentes da gente trabalhar com servidores, né? Da gente buscar servidores para hospedar um site que a gente queira criar. Tem muito servidor. Eu assinava, por exemplo, um servidor nacional, mas depois de passar alguns perrengues com ele e também ver alguns colegas meus assinando um servidor fora do país, eu também acabei optando por assinar um servidor de fora, né? Depois ele até entrou no Brasil, que no caso é o HostGator, mas enfim, essa é uma opção paga, né? É interessante a gente saber que existem duas formas de você buscar um servidor. Você pode buscar um servidor gratuito para hospedar seu website, ou você pode buscar um servidor pago. Qual que é a diferença, né? Como tudo na vida, aí, os serviços gratuitos eles normalmente têm algumas restrições e para hospedagem, o servidor para hospedagem virtual não é diferente, né? Os servidores gratuitos eles têm diversas limitações, eles quebram um galho, né? Se você quiser criar uma página mais simples, quiser fazer algo não profissional, os servidores gratuitos eles atendem muito bem a esse tipo de necessidade. Mas agora, se você tem interesse de criar um site mais profissional, alguma coisa que passe mais credibilidade, vale a pena você pagar um servidor pago, né? E normalmente a mensalidade, como se fosse um aluguel mesmo, e tem valores muito altos e valores bem baixos. Bem baixos, falo R$19,90 por mês, é mais ou menos isso, né? Talvez tenha até servidor mais barato, mas é um preço comum, assim, 19, 20, por aí. O que eu pago no HostGator, se eu não me engano, é R$29,90 por mês, né? Mas enfim, tem uma série de vantagens. Ao longo da disciplina eu vou mostrar as vantagens aí de você trabalhar com servidor pago. A gente vai começar trabalhando com servidor gratuito, até para entender, né? Aqui eu coloquei 3 exemplos que de fato são servidores que a gente já vai começar a trabalhar na nossa atividade prática de hoje, ok? Esse o Web Host, né, que é um servidor que ele hospeda sites de forma gratuita. O Google, né, especialmente se a gente pensar no Blogger, né, o Blogger nada mais é do que um site e ele precisa de um servidor, ele está hospedado em algum lugar, né, nos servidores do Google e o WordPress também, né? Então, são esses 3 servidores gratuitos que a gente vai trabalhar como atividade prática de hoje. E para outras aulas eu vou mostrar para vocês um pouco dos servidores pagos, o que eles têm a mais do que os servidores gratuitos, enfim. Só de curiosidade, aqui tem algumas fotos dos servidores do Google, né? Estava lendo na matéria, ele tem mais de 1 milhão de servidores espalhados pelo mundo, né? Ou seja, são mais de 1 milhão de máquinas com memória para armazenar tudo que o Google trabalha, né? Então, se você tem um Gmail, por exemplo, as suas informações estão em algum desses computadores aí, né? Ou talvez em mais de um. Eles não estão localizados em um lugar só. Se eu não me engano, são 7 centros de servidor ao redor do mundo, né?
mas são áreas super importantes. Por quê? Porque se você destrói isso, você acaba com as informações, por exemplo, que o Google tem, né? Então são áreas bem vigiadas, tem uma temperatura ambiente, tem uma temperatura climatizada, enfim. Mas são gigantes, gigantes. Tem o link aqui, depois vocês procurem entrar nessa matéria. Muito interessante, tem mais fotos, né? Mas vale a pena, né? A gente tentar perceber o que tem por trás do Google. Quando a gente fala que o Google trabalha com muita coisa na nuvem, né? Ah, minha informação está na nuvem, meus e-mails, minhas fotos estão na nuvem. Na verdade, para que a nuvem exista, é necessário um bom servidor aqui embaixo, físico, dando suporte a esse espaço virtual, né? A nuvem, ela demanda de uma montanha aí de computadores, de máquinas, para dar suporte a essas informações seguras virtualmente. Então, saindo um pouquinho da ideia de servidor, vamos falar um pouquinho agora de linguagem de programação, né? Existem muitas linguagens de programação. Exagerei um pouco no muitas aí, mas existem várias linguagens de programação. Depois a gente vai ver algumas delas, né? Eu vi uma reportagem listando as 15 linguagens de programação mais demandadas dos profissionais de computação. E eu quero mostrar para vocês isso. A gente vai trabalhar com algumas delas. Vai ser interessante, pelo menos em tópicos 1, a gente vai conseguir fazer isso agora. Se tiver demanda em tópicos 2, a gente avança, trabalha com outras linguagens. Ok? É interessante a gente pensar que tudo que se faz no computador, a gente tem como base essas linguagens de programação, né? Então, assim, o computador, usando o mouse, usando o clique, ele não existiria se não tivesse muita programação por trás, né? Então, se ele é muito fácil de usar, um tablet, um smartphone são muito fáceis de usar, arrastando o dedo, touchscreen e tal, é porque alguém trabalhou muito arduamente programando aplicativos, softwares, interfaces aí de tela, programa, enfim. Então não tem como um computador funcionar sem programação, um site funcionar sem programação, né? Da mesma forma que o americano fala inglês, o chinês fala mandarim, o computador fala programação, né? Então, assim, a linguagem dele, para a gente se entender melhor, a gente precisa aprender a falar um pouco dessa linguagem, desse dialeto aí que os computadores compreendem e funcionam, ok? Como eu disse que tem diferentes tipos de linguagem de programação, dá para a gente dizer que, de um modo geral, cada linguagem serve para um objetivo distinto, né? Então, a gente vai ver um pouquinho do que cada linguagem funciona, né? Qual a finalidade de cada uma delas, mas, porém, entretanto, todavia, em algumas situações é possível que duas linguagens diferentes façam a mesma coisa, né? Só que às vezes o que vai acontecer é que uma linguagem vai ser mais eficiente do que a outra. Mas normalmente, na maioria dos casos, cada linguagem aí trabalha com um tipo de atividade, tá bom? Então vamos dar uma olhada nessas 15 linguagens que eu falei nessa matéria, depois vocês deem uma olhada no link aqui, bem interessante. Aqui está na ordem da primeira para menos importante, aí a gente começa com as 5 primeiras mais importantes, né? Aqui está falando que a linguagem mais importante de todas, a mais demandada, uma linguagem chamada SQL, né? É uma linguagem voltada para gestão de banco de dados, né? Ou seja, quando tem muita informação, imagina um Excel gigante, né? Cheio de dados, cheio de informação. Como é que você trabalha com isso? SQL, no caso, é uma linguagem para bancos de dados virtuais, né? Depois eu falo um pouco mais disso. A gente não vai aprender SQL ao longo dessa disciplina, mas pode ser que, como eu disse, se tiver demanda, a gente trabalhe isso em tópicos 2. Nessa disciplina eu destaquei em azul as linguagens de programação que a gente vai se aproximar, vai mexer um pouquinho com elas, né? Vai ser HTML, que basicamente é uma das linguagens mais usadas aí para web, né? Ou seja, você só estrutura a linguagem primária para estruturar um site é HTML.
né? Então é uma das linguagens mais utilizadas aí. Só que os websites hoje em dia eles não são estruturados com base apenas em HTML. HTML normalmente é uma das linguagens que você tem para construir um site e a gente vai entender um pouco disso, né? JavaScript é um outro tipo de linguagem. Depois a gente vai entender a diferença. Depois vocês deem uma lida o que está falando sobre cada uma das linguagens. Mas JavaScript ele torna um website, por exemplo, mais interativo, né? Então ele torna os sites mais dinâmicos, ele dá um pouco mais de vida para o website, um pouco mais de profissionalismo, ok? Então depois vocês deem uma olhada que vale a pena ler cada um desses itens aqui para entender o que cada linguagem faz, tá bom? Só lembrando, foco nas azuis, que são as que a gente vai trabalhar realmente. Essas outras é importante vocês saberem que existe, o que elas fazem e tal, mas a gente não vai aprofundar nessa disciplina. Aqui também outras linguagens, não vou me prender a elas, a gente não vai trabalhar aqui. Talvez em tópicos 2 a gente possa trabalhar um pouquinho de XML, né? Que é uma outra linguagem aí, que ajuda também a alguns trabalhos com website, internet e tal. E uma outra linguagem que a gente vai trabalhar um pouquinho também é PHP, né? PHP é uma linguagem muito interessante. Por quê? Porque é uma linguagem que ajuda a conectar, ajuda a trabalhar um bom diálogo entre um website e um servidor, né? Uma máquina e um servidor. Então eu posso, por exemplo, se eu criar um questionário virtual, na hora que você preencher essas informações e clicar em enviar, você vai trabalhar, o PHP vai ser uma linguagem que vai facilitar essa comunicação, esse envio das informações para o servidor, né? É uma das linguagens mais utilizadas da internet, né? O Facebook é muito amparado em PHP, né? Então depois a gente vai entender como é que ele funciona de fato. E tem uma outra linguagem que não está listada aqui, mas chama folhas de estilo, ou então C de casa, SS, CSS, né? Depois a gente vai ver um pouco melhor, não está listado aqui, mas a gente vai ter bastante conteúdo de CSS ao longo da disciplina para mostrar como é que essa folha de estilo ajuda a tornar o site mais bonito, mais estiloso. Agora que eu vi, está escrito CSS aqui, ok? Então, essas são algumas das linguagens. Existem outras linguagens que não apareceram aqui, né? Existem linguagens que não cabem muito para a web, para a internet, mas a gente vai trabalhar basicamente com linguagens de web. É o foco dessa disciplina, ok? E chegando ao final aqui da aula de hoje, a atividade prática que eu proponho para vocês é a seguinte, né? Agora que vocês já sabem o que é um servidor, agora que vocês já sabem quais servidores aí existem, né? Vocês podem procurar mais se vocês quiserem, mas eu vou pedir para vocês o seguinte: como a gente vai criar websites, cada um vai criar pelo menos um website ao longo da disciplina, eu vou pedir para que a gente dê o primeiro passo a partir de hoje, né? Ou seja, eu vou pedir para que vocês se cadastrem em servidores. A gente vai começar utilizando servidores gratuitos, né? Eu queria que vocês se cadastrassem no Google, ou seja, criar uma conta no Google. A partir dessa conta a gente acessa uma série de serviços que o Google oferece, né? O Blogger, o Google Analytics, uma série de outras ferramentas que a gente vai ver mais para frente. Mas enfim, a gente vai aprender a usar o Google como um servidor gratuito. O WordPress, né? Existem dois WordPress, wordpress.com, que é o que eu quero que vocês acessem, e o wordpress.org. Não é o que eu quero que vocês acessem nesse momento, tá? Façam seu cadastro no wordpress.com. Depois eu mostro aqui para vocês as páginas. E o WebHost, né? Que ele tem um serviço pago de hospedagem de websites, mas tem um serviço gratuito. Eu queria que vocês se cadastrassem no serviço gratuito, ok? Então, deixa eu só mostrar para vocês aqui. Aqui no Google, se você quiser, mesmo que você já tenha uma conta, por favor, faz uma nova conta, né? Então, aqui, se você quiser se cadastrar, pode clicar em qualquer uma dessas partes. Vou clicar no Gmail. Então, fazer login.
que eu já tenho algumas contas, poucas, né? Adicionar conta. Eu vou criar uma conta. E aí, ó, cria uma nova conta. Aqui você vai preencher esses dados e parabéns, você criou uma nova conta no Google, né? Depois a gente vai aprender o que a gente vai fazer com essa conta, né? Mas enfim, guardem, anotem o login de vocês no Google e a senha, óbvio, né? O WordPress também, criar um site, né? Assim, a gente não vai começar criando já o site, mas eu quero que vocês façam a mesma coisa, um cadastro no wordpress.com, né? Guardem o login e a senha, porque posteriormente a gente vai trabalhar com esses 3 servidores, ver a diferença deles, o que a gente pode fazer com cada um, que tipo de resultado cada um desses servidores traz para nós, né? E por fim, o web host, né? É um site mais simples, mas ele, apesar de não ser esteticamente tão bonito aqui nessa parte inicial, ele é o que mais se assemelha a um servidor pago, né? Assim, ele tem mais cara, ele parece mais com aquilo que a gente encontra num servidor pago, né? Então eu peço bastante atenção a esse website aqui, a esse servidor, porque de fato ele vai ser o nosso primeiro passo para depois ver o que seria a ideia de um servidor pago, né? Ele está em inglês, então eu peço que se alguém tiver dificuldade, peça ajuda, procure um tradutor, use o tradutor do Google, enfim, vamos ser colaborativos para um ajudar o outro e vocês conseguirem avançar, né? Para se cadastrar é muito simples, é só clica aqui, Sign Up, né? E aí você vai fazer sua assinatura. Aqui ele vem explicando o que tem no serviço gratuito e o que tem no serviço pago, né? Aqui, nesse caso aqui, por exemplo, serviço pago ele cobra cerca de $5 por mês, né? Dá quase, o dólar está quase R$3, né? Então dá quase R$15 aí por mês, né? Enfim, depois a gente vai ver o que ele oferece como servidor gratuito, o que ele oferece como servidor pago, mas faz o cadastro que você pode fazer aqui também, Order Now, né? Faz seu cadastro, anota o login, anota todas as informações, repito, depois a gente vai fazer, usar esses servidores para construir o nosso website, ok? Cada um de vocês vai ter o seu próprio, né? E uma dica de site, fechando a aula praticamente, é um site chamado Code Academy, é como se fosse uma academia de codificação, uma academia de programação, né? É um site voltado para o ensino da programação de modo bastante fácil, né? Eu melhorei bastante minha habilidade de programação com esse website. Recomendo para todo mundo que eu conheço que tem interesse de avançar na área de informática. Se tiver oportunidade, procura no Google lá, Code Academy. Vale a pena, gratuito, fácil de usar, muito interessante, conteúdo super valioso, né? Dá uma olhada lá que esse é muito bom, ok? E só uma revisão da aula de hoje. Trabalhei algumas dicas sobre como aproveitar bem o curso, né? Então, lembrem daquelas dicas iniciais que vocês precisam fazer para aproveitar bem o curso daqui em diante. Foram apresentados alguns conceitos, né, que vocês têm que levar esses conceitos para as próximas aulas, né? Guardem essas palavras, guardem o significado delas, porque vai virar linguajar comum para a gente, né? E-business, e-commerce, servidor, especialmente, host ou web host e linguagem de programação, né? Entender aí, lembrar os tipos de linguagem de programação, não tem que guardar aquela lista, não faz sentido, né? Mas lembrar que nesse curso a gente vai trabalhar especialmente com HTML, com JavaScript e com PHP, também CSS, tá? Mas enfim, saber tenta lembrar o que essas linguagens fazem, o que elas ajudam a fazer, ok? Aprendemos também a necessidade de ter um servidor para criar um negócio na web, né? Ou seja, você precisa hospedar o seu site em um servidor, né? Você precisa de um serviço de host, né? Então, isso é algo que a gente aprendeu hoje. E o conhecimento prático, né? A revisão aí, a criação de um Google Account, criar também um perfil no WordPress e também no web host, tá? É isso, pessoal. Muitíssimo obrigado pela atenção. Semana que vem tem a próxima aula. Se vocês tiverem dúvidas ou questões, como eu disse, interajam pelo turismoemrede.net ou pelo marcelomascarenhas.com.
né? Não deixem de me procurar, não deixem de interagir, fortalecer o networking de vocês e adquirir um conhecimento de grande valor e que eu estou ofertando aqui pelo interesse de compartilhar mesmo, né? Que eu acho que é a proposta de uma internet livre, com menos tarifação possível, partilhar conhecimento, trocar figurinha mesmo, né? Acho que isso é muito bom e a gente precisa fazer mais, ok? Forte abraço para vocês, muitíssimo obrigado pela atenção, abraço grande e até mais. Tchau, tchau. Até a próxima aula.